Então aqui, vamos lá. Meu querido, perguntinha assim, ó, bem simples, né? Você já tá no Emancipa então, faz uns 2 meses aí, mas eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, rapaz. Sim, de fato. Então tá bom. Então quer dizer que você também nunca pegou ali as outras partes das aulas de gramática, né? Eu sou o Daniel, sou professor de língua portuguesa do Emancipa, já faz uns 4 anos mais ou menos, tá? Uhum. Uns 4, 5 anos. Aí, né, antes, né, só pra ter uma noção mesmo, assim, né, você tá fazendo Emancipa agora, tipo, você falou, já fez vários cursos e tal, por que que agora você voltou de novo pra estudar, assim, o que aconteceu? Só uma dúvida mesmo, assim, de... Então, como eu fiquei muito tempo na área da mecânica, até eu sou técnico em manutenção aeronáutica, pra você ter uma ideia. Aham, Mas o ramo da aviação é muito fechado, é muito difícil entrar. Minha irmã correto, trabalhou na TAM por 11 anos e não conseguiu me colocar lá dentro, pra você ter uma aham, ideia. Aí eu fiz moda, então eu sou aham, formado em moda pelo Senai, o Senai que uhum, nem existe mais lá no Bom Retiro, sim, porque eu simplesmente gostava, adoro o tema, adoro o assunto, aham, mas nunca tive interesse em trabalhar com isso, eu não uhum, me considero uma pessoa criativa. E aí entrei no call center. Uma amiga me indicou, tal, por causa do inglês. Eu comecei a correto, trabalhar com call center bilíngue. E, tipo, como é tranquilo, uma coisa aham, tipo, fácil, assim, entre aspas, né? sim, Eu segui por essa área. caraca, Mas como é onde eu tô até hoje, né? Hoje eu trabalho pra Riot, o aham, atendimento dos jogos dos caras, bilíngue. aham, Mas eu sou muito nerd, queria trabalhar com. Queria me formar em alguma coisa que fosse de fato me ajudar no futuro, né? Então a intenção é entendi, fazer ciências da computação. Aí voltar a estudar é o principal, é entendi. o começo, né? É o início ali. Entendi. Caraca, que doideira. Não, é só pra saber mesmo, porque né, as pessoas dão vão e voltas, né? Isso é normal, sabe? Aí a gente aqui no Emancipa recebe, tipo, pessoas desde mais velhas, né? Às vezes, sabe? Uma Uhum. senhorinha que queria relembrar um pouco aquele período de história, sabe? Assim, da vida de estudar, porque ele tava muito parado em casa, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Então, Ah, nossa, eu super entendo. né? É muito. É diferente ouvir essas histórias, sabe? E bom dia, Iris. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Bom Iris, dia, Glauco. tudo bom, Iris? minha querida, essa Iris aí, ela acompanhou comigo lá nas aulas passadas, né? Que eu lembro, isso eu lembro. E Iris, hoje eu vou fazer assim, tá? Vai ter só minha tela aqui, tá? Não vai ter ninguém aqui pra te enxergar nem nada, tá? Pode mandar bala e falar, ok? Tá bom. Vamos lá. Então, meus queridos, é o seguinte. Pra né, quem chegou agora aqui, né? Como é o Walter, né? No caso, não se preocupa não, meu querido. Vai dar tudo certo. Todas as minhas aulas, assim, tipo, a gente vem aqui numa conversa, vai dar certo e eu quero só retomar alguns conceitos que são extremamente importantes, por quê, né? Às vezes por serem tão óbvios alguns momentos, né? A gente esquece que ele existe como se fosse um conteúdo de matéria, tá bom? Então, uma delas hoje que eu queria falar é sobre o conteúdo denotativo e conotativo, explícito e implícito, e por que que a gente precisa conhecer esses dois elementos, certo? Uhum. Cara, olha só. Basicamente, já que você me falou ainda que trabalha aí com essa parte de comunicação e tal, né, eu queria te falar uma coisa. Existe, né, dentro da teoria da língua, né, até mesmo nessa parte comunicação, um conceito básico que é utilizado há muitos anos. Necessariamente precisamos ter pelo menos dois elementos. Um elemento que seria um emissor e um elemento que seria um receptor dessa conversa. Com isso, cria-se o elemento da mensagem, que é a forma de comunicação, como você vai falar, né, transmitir algum sentido para o indivíduo, e muitas vezes isso pode ser interpretado e ajudado pelo contexto. Contudo, se a gente troca o contexto, às vezes essa mensagem ela troca o sentido, certo? E para trocar o sentido, cara, você pode usar o canal que for ou o tipo de código de comunicação que for, né? Se o contexto muda, se a forma da intenção dessa comunicação mudar, muda a mensagem. É uma loucura de você pensar isso. Quando você fala assim, às vezes, né? Às vezes a pessoa não entendeu que você está sendo literal com ela. Você entendeu? E tem pessoas que só entendem um modo literal, não entendem um modo tipo interprete um pouco, né? É aquele clássico daquelas mensagens. Eu acho que uma das mensagens mais estranhas hoje em dia é aquela do nem te conto. Aí, né, a pessoa vem e fala o quê? O que que vem depois do nem te conto? Todo mundo fala, não é?
Já passaram por Sim. isso? Ah, diz que sim, vai. Todo mundo já deve ter passado por isso. Ou aquele clássico, eu vou te falar, né? E tipo, a pessoa não fala nada. Ninguém comenta nada. E você já passou por isso, né? Você tem cara de que já deve ter passado por isso. Alguém tem que ter passado por isso, gente. Ah, quem nunca, né? Eu acho que mãe, né? Fala, vou te falar, hein? É, vou te falar, né? Ela te fala às vezes na cara, naquela hora ela espera condensar mais aquele momento pra depois te jogar na cara. Parece que. Fica uns 30 minutos repetindo, vou te É, falar, hein? mas Vou eu te vou. falar. Vai É, só carregando. só carregando, isso. É aquele carregado, isso. E o que acontece, né? Isso são elementos que às vezes só por causa do contexto que a gente entende, né? Eu tinha visto isso, tipo, imagina você explicar isso pra um americano, né? E tipo, ah, vou te falar, e ele vai ficar, ah, cadê? Cadê a informação? Ou aquele clássico, nem te conto e você conta tudo. Aí ele olha e fala, por que você tá me contando tudo, certo? Isso acontece. Agora, para essa aula, eu queria que vocês entendessem que essas características, né, e essas intenções vai depender muito da nossa capacidade. Por quê? Uma delas é, se o emissor ele passa essa intenção, não quer dizer que o receptor vai entender logo de cara, né? Então, tem que ficar de atento a isso. Será que então a falha nessa comunicação está sendo porque você que não foi claro ou é porque foi incapacidade do receptor de entender? Ok? Por quê? Às vezes isso, independente da forma que você está falando com ele, por áudio de WhatsApp, por meio de internet, né, emojis e etc., pelo a fala, né, direto de uma call que a gente está tendo aqui, né, desse Meet, às vezes a gente pode falar de entonações e etc., mas às vezes não, algumas pessoas não pegam as sutilezas. Então tem que ter mesmo essas intenções. E eu quero que vocês entendam que existe todo tipo de texto, que é essa forma de comunicação, que é aquela mensagem, é uma intenção. O jornal. Qual que seria a grande intenção de um jornal, gente? O que, que ele existe pra gente? Por que, que ele existe pra falar assim, né? Digamos. Por quê? Eu quero respostas, possibilidades. Ah, para informar? Uhum. Uma charge, o que, que você acha que aparece quando a gente vê uma charge do, por exemplo, Armandinho, da Mafalda, do... Ah, esqueci o nome do outro. Daquele Calvin. Calvin Haroldo, Né? sensacional. Calvin Haroldo. Por que, que você acha que tem isso? Uma charge? Por que, que ela existe? Qual que é a intenção da charge? É ser literal ou você conseguir trazer outra informação às vezes? Trazer um debate? Sim, Né? principalmente se for uma falda. É a segunda opção, né? Pra trazer debate. Isso. Aí eu lembro isso, que você estava inconformada com romance, né? Que era lá o do Curtiço, né? Isso. Você sabe qual que é a grande intenção de um romance? É você ter um pouco de entretenimento. E por um lado, você perder um pouco do seu tempo, né? Se entretendo com um conto, não foi? Com uma história. Não é verdade? Agora vamos lá. Ela precisa ser totalmente verdade? Não. Não, 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 não. Fica calma. Não precisa ser. Tá bom? Parece, mas não é. É tipo novela. Parece que é verdade, tem ator de verdade, tem cenário de verdade, tem o Rio de Janeiro, com certeza, né? E mas na realidade não são histórias de verdade, tudo bem? Tipo, reais, né? Acontecendo, né? Parece, mas não é. Temos ali os contos de fada. Qual que é a intenção de um conto de fada? Quando você conta uma historinha dessa para uma criança. Ah, passar valores através de uma fantasia? Correto. Uma novela. Qual que é a intenção de uma grande novela? Entreter. Entretenimento. Você fica lá querendo saber por que, que Joãozinho não vai ficar com Mariazinha, né? E todas as formas que eles vão viver, certo? Então, toda forma de comunicação é uma intencionalidade. Todos eles têm um objetivo, ok? Então, na realidade, né, quando nós falamos dessa parte da comunicação, tudo aquilo que as pessoas te falam, ela já vem com alguma intenção, tá bom? Quando a sua mãe te comunica alguma coisa, ela já tem uma intenção. Quando seu chefe te comunica uma coisa, ele já tem uma intenção, certo? Só que aí, às vezes, né, precisamos interpretar que existem talvez alguns elementos figurados, certo? E aí o irmão de Orel chega aqui, né, que antes eu tinha feito essa aula que era somente comigo falando, e eu fiquei muito triste naquele período, porque não tinha nenhum aluno para falar comigo, então eu fazia essa voz.
Professor, você quer dizer então que todo mundo que cria um texto já tem uma intenção porque ele quer te fazer algo? Porque o texto ele tem que ter alguma coisa? Sim, é isso mesmo. Todo texto ele já tem uma intenção, né? Ele já tá pensando do porquê que ele tá criando aquele texto ou de porquê que ele tá criando aquela mensagem. Ah, é que então precisamos saber se ele está sendo escondendo alguma reflexão algumas vezes dentro do seu texto. Sim, por causa disso. Podemos ser leitores que podem ser considerados, né, leitores passivos, né, que é isso que eu imagino. Muita gente que lê sem refletir sobre o que está acontecendo ou que possibilidades essa mensagem está querendo te trazer. Então, podemos sim ficar mais atentos, sendo então essa reflexão, certo? Então vamos lá. O texto explícito e implícito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. De uma maneira bem simples e chata. O que vocês já imaginaram de explícito? Só a palavra. Explícito. O que parece ser? Exposto. Exposto. Tudo lá, não é? Você tem Uhum. que imaginar? Não. O que vocês acham? Imaginariam um texto explícito? Ah, Né? Tipo assim, ó, vamos lá. O texto tem algumas características que é somente dele do explícito, tá bom? Ele é uhum. direto, ele não precisa ser interpretado. Ou seja, se você pega essa coisa e coloca em qualquer lugar, a pessoa não vai ficar pensando no será que era isso mesmo que ele queria dizer? Não, não tem como. Ele é muitas vezes um texto que ele é muito informação, ok? E esse texto de informação é base, dados, né, de gráficos, né, como eu mostrei na aula passada. Então, tipo, você não tem que interpretar muito, você vê as informações e ponto, acabou, certo? Depois que a gente pensa numa possibilidade, né, de onde ele está, beleza? Mas vamos devagar. Parte 1. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas e duas alianças, a Aliança do Eixo e a Aliança dos Aliados. Ok, beleza. Você tem que parar e imaginar, tipo, eu vou imaginar o que deve significar um conflito militar global. Ele quer dizer mesmo que é um conflito militar global? Ou ele está firulando? Ou ele está querendo dar uma intensidade maior? Nesse caso. Vocês acham que é isso? Não, acho que você tá Ele... informando mesmo que de fato Uhum. Acabou, ocorreu não é? um Não é conflito. isso. Não é isso, ponto, acabou. Uhum. É. Sim. Então você não. Ok, beleza. Agora a gente pega no implícito. Aí que o implícito que cai numa questão que você fala o seguinte: poxa, entre tanta informação, por que esse infeliz escolheu essa? Você entende o que eu quero dizer? Entre tantas maneiras de expressar alguma coisa, ele escolheu benditamente essa. Esse que é o grande problema do implícito. Vamos lá. O implícito, meus queridos, ele depende dessa interpretação. Não está diretamente e às vezes você tem que subentender algum conceito, alguma informação, tá bom? Textos indiretos, que é conhecido dessa maneira, como textos indiretos, e dependem da interpretação. Utilizam elementos figurados. Isso acontece, cara, em muita coisa. Eu só peguei um conto, tá? Mas assim, em questão de mitologia, né? Poemas, né? São basicamente totalmente implícitos. Você tem que às vezes imaginar por que, que o cara, entre tanta coisa que ele imagina, tinha que ser daquele jeito, tá bom? Nesse caso, já ouviram falar dos Irmãos Grimm? Dos contos dos Irmãos Grimm? Chapeuzinho Sim. Vermelho? Uhum. Vocês já imaginaram de que, tipo, nossa, cara, o que esse cara deve. O que passou na cabeça dele pra ele falar o seguinte: eu vou fazer uma história que tem um lobo que come criancinha e uma criancinha que se chama Chapeuzinho Vermelho que vai no meio da floresta. Por que será que ele escolheu tudo isso? Porque eles não tinham TV na época. Basicamente, pode ser. Ai, nada contra. Não, pera aí, vamos devagar. Vocês sabiam de um elemento que é conhecido como figuração, né? O que você já imagina da figura de um lobo? Predador. Predador, um bicho meio mal, né? E Uhum. que ele às vezes está sempre, né? Tipo, em muitas histórias, né? Não somente aqui no Brasil, mas em muitas histórias,
ele é associado a esse cara aí meio maldoso, meio malicioso, né? Querendo sempre fazer o quê? Ganhar, né? Sempre passar por cima dos outros, né? Porque ele é o predador. E aí, por que você acha que ele escolheu a imagem de uma criança para confrontar o lobo? Porque, não sei, pureza? Pureza, pode ser, interessante. Você já tem então aí uma outra possibilidade de informação que está escondida no texto. Ele quis dizer que a maldade está de um lado e a criança, ela é o quê? A pura do Bondade. outro. Continua? Pode falar, fala. É bondade, né? Pureza, bondade, inocência. Inocência. Vamos lembrar, não é um conto de fadas? Uhum. Então não é interessante que tenha sempre uma criança ou alguma coisinha assim que a criança tenha afeto para se entender na história? Sim, se relacionar, né? Se relacionar. Isso mesmo. E é isso que eu tô te falando. Não existe, tá, gente, esses textos de contos de fada, mitológicos e etc, né? Eles têm essa intenção. Eles têm ali por detrás uma tentativa, né, de tipo explorar uma outra possibilidade. Curiosidades, né? Já ouviram falar da história da Medusa, lá da mitologia Medusa, Uhum. né? Sim. A mulher que transformava as pessoas em pedra, né? Uma curiosidade só. Antigamente, a figura da morte não era relacionada à caveira. Então, antigamente era relacionada à figura da Medusa, porque a Medusa ela era tipo literalmente o ser que podia acabar com qualquer coisa, entendeu? A morte era certa com ela, você entendeu? Então, antigamente, em vez de usar caveira, eles usavam a Medusa. E hoje em dia a gente trocou pra caveira. Você entendeu? Então quer dizer que essas informações elas vão estar ali impregnadas, né? Só que elas vão mudando às vezes de vez em quando. Por quê? Isso depende da sua figuração, da sua forma de interpretar o que está acontecendo. Entenderam? Tudo bem? Uhum. Vocês já ouviram falar também, né, que tipo, Chapeuzinho Vermelho na realidade era um conto mais macabro, né? Uhum. Sim, bem mais. Sim, bem mais macabro. Vocês sabem também por quê? É Não. ter. Hum. Pra... A história dos irmãos Green, ela foi criada foi copelada, né, um pouquinho depois da Idade Média. Como que era a vida na Idade Média? Sofrida. Sofrido. Ou você morre porque você é pobre, ou você morre porque você foi longe demais, não é? Era Ou pra você educar morre, as crianças? ou você morre porque você morre de fome, não é? Por aí. Não é? Ah, ou você morre porque tem a peste negra, não é? Tá ligado? Qualquer doença doida. É morte. Se a sangria não curasse, era morte. É morte. Sabia eles? A Idade Média era isso, era morte, tá ligado? Uhum. Era trevas, né? Era trevas, trevas. Então, o que que acontece? Essa história representa essa criança, né, também na Idade Média, do que ela podia enfrentar, porque também, né, paiê, eu vou sozinho na floresta entregar doces pra vovó. Bacana, pai. Chama o conselho tutelar, ok? Você tá muito errado, certo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas naquele período era natural acontecer isso. Então o Chapeuzinho Vermelho poderia servir também, sabe, como se fosse uma historinha pra você ensinar a criança de que tipo, olha, papai e mamãe vai te mandar fazer coisas e a gente não vai estar perto. Então é melhor você tomar cuidado. Ai, como a Idade Média era tão confortante. Eu adoro esse período. Então, né, eu queria chegar nessa questão de que, tipo, cara, a leitura é uma reflexão, né, dessa questão do figurado, certo? E ele traz aqui, né, esses contos, essa moralidade, tudo bem? PS, gente, não existia a vovozinha no final da história, certo? Chapeuzinho era comida e ponto, acabou. Não tinha o caçador pra salvar as duas. Era a morte. É, tudo Ai, bem. ai. Não realista, né? Era muito mais realista porque era Idade Média, tá ligado? Então, era isso, tá, gente? É bem assim, é moralidade. Então você morre no final se você não fizer isso. Não tem segunda chance, certo? Era isso que tinha algumas vezes. Então, eu queria que vocês também lembrassem, né, que existe mesmo também, muitas vezes, na nossa produção musical, literária, como algumas músicas, né? Já ouviram falar de Caetano Veloso com Alegria, Alegria, né? Apesar de Você, com aquelas músicas durante, né?
o período ditatorial brasileiro, né, que tivemos o regime militar, era uma forma de expressar alguma coisa, só que não era dito direto. Lembram disso? Sim. Então, parte 2 de hoje, né? O texto ele tem intenções e é bom você reconhecer o texto, tá? Se você sabe qual que é o tipo de texto, se ele é música, se ele é conto, se ele é romance, se ele é jornal, você já sabe se ele vai ser implícito ou explícito, ok? E adoro essa parte. Eu não sei se dá tempo de eu mostrar isso daqui, mas se vocês puderem. Iris, se você tá em casa com muita gente, crianças perto, alguma coisa assim, alguém que possa te julgar? Não, tudo bem. Aqui eu Não? tenho pré-adolescente, né? Aham. Que já é cheio das malícias. E a minha mãe, mas tá tranquilo. A sua mãe também tá tudo bem, tá? Pode seguir, Val. Walter, você também, né? Você conhece esse cara, Marcos Castro? Já vi algumas coisas. Né? Então, Iris e Walter, cara, juro pra vocês, esse daqui é divertido. Ele traz aí uma relação do duplo sentido, ok? O que é o duplo sentido? É o jogo conotativo e o jogo denotativo, também que podemos utilizar para falar de textos. A questão é, textos que são considerados denotativos é parecido com o explícito, tá? Ele é totalmente real e literal. Tudo bem? Ou seja, não há interpretações e você adere à informação que ele está te passando. Texto conotativo, ele bate com aquele texto implícito, que é a relação ali do texto figurado, tá? Conotativo e denotativo. Então o que vai acontecer aqui? Já tiveram cantadas? Adoro essa aula por causa disso. Alguém já usou cantada aqui? Ah, Não. eu fui casado por um tempo, né? Então. Ah, não teve cantada? Não, teve cantada justamente pra poder casar. Ah, tá. Qual foi a cantada que funcionou no caso? Vixe, eu não vou Ixi, lembrar, não não. vai lembrar? Iris, você tem uma cantada que já recebeu ou que você já Não. fez? Mulheres feias não recebem cantada. Ai, vai, que drama, gente. Não é assim não. A questão, meus queridos, é que, tipo, cara, vocês já pararam pra pensar como que é feita uma cantada de verdade? Olha como é que ela é um jogo de significados, né, de intenções. Quando a gente pega uma cantada, ela tem o início, tá? O início dela, às vezes você olha e fala, parece ser uma informação denotativa. É tipo aquele clássico lá, né? Ah, como é que era? Seu pai é padeiro, né? Aí você olha e fala, não, é porque você é um sonho. Aí você fala, ah, entendi. Já passaram, já ouviram essa, né? É uma clássica. Não, nunca ouviram essa. Isso quer dizer. É tão ruim que ninguém nunca ouviu dizer, então tá bom, demorou. O que acontece? Você tem esse jogo Vivendo e denotativo. aprendendo. Você tem esse jogo denotativo, né? Porque você inicia uma conversa com uma pessoa e ela vai entender de uma forma literal. Só que depois disso, o que acontece dessa forma literal? Ele vem para o sentido figurado. O que ele quer dizer quando você olha e fala, ah, você é um sonho, né? O que será que isso quer dizer na realidade? Não, nunca tiveram isso, né? Já tiveram isso? Não creio. Ok. Tá bom, vai. Eu tenho ainda alguns tempinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Marcos Castro. Cantadas. Cantada. Vou achar aqui e vou transmitir pra vocês verem. Eu adoro essa daqui. Permitir. Beleza. Vou parar aqui uma apresentação e vou ir direto na guia. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu acho. Se eu acho. Guia, guia, guia. Vocês estão vendo aí? A guia Sim. apresentada?
Então tá, vamos ouvir. Inserção. Saiu. Quero pintar a parede do seu útero de branco, com uma mãe que nem você, uma Maria aos 30 anos. Quer trocar chocolate, eu te dou sensação, você me dá sem parar. Me dá o seu anel precioso que eu te frodo. Você na chão molhado, mas eu te passo rodo. Meu tesão por você é que nem diarreia, não dá pra segurar. Nossa, essa daí é horrível, Jesus. Mano. Seu pai é mecânico, é que você é uma graxinha. Eu quero botar o catupiry nessa coxinha. Eu sou o pirata e você é o tesouro. Será que eu posso enterrar? Jesus amado. Sua roupa fica linda ao pé da minha cama. Você gosta de peixe, sou moleque piranha. Você não é Mario Kart, mas na minha banana você pode rodar. E o pior é que eu não sei se isso faz sucesso, viu? Eu sou um poeta incompreendido. Eu só quero te ter, mas eu não consigo. Eu sou rico, mas posso ficar duro em segundos. Posso dar um joinha na sua porta dos fundos. Eu sou um poeta incompreendido. Eu só quero meter, mas eu não consigo. Eu não tenho um carro, nem tenho um navio, mas se você quiser, posso dar um jatinho. Cara, se vocês entenderam essa foi pesada. Você não é farofa, mas vou passar linguiça. No meu estábulo você é a égua que mais relincha. Eu sei que não posso traçar meu destino, mas você vou traçar. Você é um pretérito muito mais que perfeito. Você não é minha chefe, mas me deu um aumento. Você não é roupa amassada, mas o ferro eu vou ter que passar. Eu sou um poeta incompreendido. Eu só quero te ter, mas eu não consigo. Eu sou rico, mas posso ficar duro em segundos. Posso dar um joinha na sua porta dos fundos. Eu sou um poeta incompreendido. Eu só quero meter, mas eu tô fudido. Eu não tenho carro, nem tenho navio, mas se você quiser, posso dar um jatinho. Isso é horrível. Essa última é horrível. Ok. E. Iris, você tá aí, Iris? Tô sim. Você sabe que ainda ele é casado mesmo com aquela mulher? Né? Você Poxa acredita? vida. Meu Deus. Que horror, tô ouvindo ali no fundo. Não, é o meu irmão. O meu irmão adolescente, ele arrancou umas risadinhas aqui. É, Você até- entender aonde ele tá. É, ele entende, tá vendo? Só danado. Né? Então, meus queridos, isso daí, cara, acontece, tá? É conhecido como linguagem conotativa e denotativa, tá? Por que ela é esses dois tipos de linguagem? Você começa imaginando de uma maneira, certo? Você entende isso às vezes de um sentido literal, e quando você pode, ele joga pro sentido conotativo, sentido figurado. Então você fica imaginando, caraca, mano, é sério isso? Você entendeu? Mano, não, mas na moral, eu tive uma aula uma vez que eu fiz com essa música, aí eu tive que tentar explicar depois, porque a pessoa ficou com muita dúvida do jatinho, né? Eu espero que não tenha acontecido aqui. Aconteceu aqui? Vocês entenderam do jatinho? Eu vou ter que explicar no final. Não, sim, a gente entendeu. Pelo amor de Deus, não precisa explicar não. Tá bom. Cara, o pior é que a menina ficou com tanta vergonha, tadinha. Deu uma- Ai, gente. Você ficou com muita vergonha de explicar? Eu encerrei a gravação pra depois explicar só no negócio. Ah, Porque não dá, né, gente? Mas então, tipo assim, e tinha uma aluna ainda que falou que alguma dessas daí funcionou com ela. E eu falei, cara. Eu não lembro se foi a do. Era uma, que era estilo aquela lá do mecânico. Foi uma dessa daí do mecânico que ela falou que funcionou. E eu falei, sério? Eu tô namorando o cara até hoje. Eu falei, cara.
Pelo menos foi uma mais tranquila, né? Foi mais tranquilo. Então, mas é isso aí que acontece, gente. As cantadas, elas têm muito isso. Caem muito nessa questão do sentido explícito e implícito, né? Você tem o sentido explícito, né? Que às vezes ele já está ali literalmente, né? Você não interpreta também. E depois você vai para o sentido implícito, né? Que você cai naquela parte lá da figuração, equivalente ao elemento conotativo e denotativo, tá bom? São duas formas possíveis de vocês escutarem aí do meio dos exames e vestibulares a forma de designar esses textos, ok? Eu não lembro aqui se apareceu ou não. Como eu comentei também, né, na aula anterior, como nós precisamos às vezes do contexto para interpretar, né? Eu vou dar uma pequena dica aqui bem simples de como pode lembrar, tipo, professor, implícito e explícito eu vou lembrar, mas conotativo e denotativo são dois nomes às vezes que eu posso confundir. Então vamos lá. Parte 1. É cono, não é? Aqui ele começa com cono, não foi? Aqui, cono. Você sabe o que isso aqui lembra pra gente? Pra vocês não esquecerem que é o conotativo? Ele tem que lembrar a palavra contexto. Se isso lembrar a palavra contexto, dependendo do lugar, com quem você fala, no momento que você está, o sentido pode mudar. Certo? Então, se depende desse contexto, ele é figurado. Você precisa interpretar a realidade do significado. Tudo bem? Deu para entender? Certo? E o outro, professor, que é denotativo? Eu vou falar denota. O que significa denota? Vou até dividir aqui, ó. Denota. O que significa? Denota. O que é uma nota? Recado, uma mensagem? Recado ou mensagem. Você firula no seu recado e mensagem quando você tem que deixar para alguém? Não. Não. Você é totalmente o quê? Objetivo. Prático. Literal. Por isso que é uma nota. É uma anotação, ok? Se é uma anotação, você faz isso de uma maneira literal. Você não fica firulando para o cara interpretar o real significado daquela mensagem, certo? Você não pode fazer isso. Senão o cara vai ficar te olhando ali para aquela mensagem e falar: ele queria mesmo dizer isso ou não era isso? Certo? É uma forma da gente lembrar se é conotativo ou se é denotativo. Se ele é figurado, se ele depende do contexto, ele se torna figurado. E se ele não depende do contexto, que é o caso aqui, que é o denota, e você utiliza sempre a nota como elemento literal. Quando você dá uma nota, é uma nota. Acabou. Ponto. Você não vai ficar lá escrevendo uma síntese figurada de tipo, vou me preocupar com as personagens que eu vou usar nessa nota. Aí pronto, você já escreveu um livro. Não. É objetivo, direto e simples. Literal. Tudo bem? Sim. Certo? Então tá. Não esqueçam disso. Textos têm N intenções. A observação ele é um elemento aqui, né, que aconteceu durante o período de ditados populares também, certo? Ele acontece com... Já ouviram algum ditado popular, por exemplo, saco vazio não para em pé, né, que eu gosto de falar esse. O que significa, de verdade, saco vazio não para em pé? Minha avó usava muito quando a gente tinha que comer. Isso, né? Você tá vazio de comida, você não consegue fazer nada, não é? Professor, então por que eles não falam assim? Quando você tá com fome, você não faz nada? Porque o conotativo parece ser mais prático, né? Eu acho assim que eu olho que eu falo assim, nossa, parece tão bonitinho. Eu acho que é tipo, sabe aquela questão ali, né? Saco de batata, né? Você tem que encher o saco de batata para ele ficar em pé, né? É uma coisa bem antiga. Esse daqui, Mente Vazia, Oficina do Diabo, também, clássico. Iris, já usou alguma dessas com seus familiares? Já usaram todas. comigo, né? Já usaram com você? Qual deles que já Deve ser inimiga da perfeição. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Na minha adolescência. Esmola demais até o santo Desconfia, né? Não, essa aqui é clássica, né? Essa daqui
Essa pra bom entendedor, meia palavra basta. Bom Nossa. entendedor, meia palavra basta. Mas acho que é mentira essa daí, né? Eu também acho, viu? Porque aí você tá supondo demais, né? Sendo que você não sabe o que vem depois. Eu também acho. Não gosto dessa daí, não. Mas acontece. As pessoas elas criam esses ditados, né? E você não pode levar isso pra uma situação tipo literal, entendeu? Tipo, quando que eu vou ter um saco que tá vazio e eu vou ficar preocupado se ele tá em pé ou não? Entendeu? Tipo, você quer dizer então que minha mente tá sempre vazia, então já que ela vive vazia, que eu não penso em nada, ela é coisa do capeta. É isso. Entendeu? Ou que tipo, se eu acordar cedo todo dia, eu vou me dar bem na vida. É isso que você quer dizer? É isso que acontece de verdade, gente? Pelo amor de Deus, diz que não. Espero que não. Se a questão é acordar cedo, não vai te fazer se dar bem com Deus, tá ligado? Não é assim, gente, não. Tá bom? Tipo, você também tem que trabalhar no meio pra dar certo esse ditado popular, né? Isso é velho. Então, acontece. E tipo assim, você tá lá no seu trabalho e você escuta, a pressa é inimiga da perfeição. Aí você vai entender, tipo, não é que eu tô com pressa de verdade. É que eu acho que eu tô trabalhando muito rápido, não é? E não é que eu tô no meio do trânsito, ou numa bicicleta, ou numa moto, que eu tô ali indo rápido demais e isso tá me deixando imperfeito. Você entende? Uhum. Não dá pra imaginar isso, né? Você tenta trazer um elemento significativo. Você tenta trazer um sentido que é o sentido figurado. Tudo bem? E é isso aí, galera. O que nós vimos hoje então? Vimos que os textos eles têm intenções, tá? Todo texto ele tem um motivo para estar lá. Desconfie sempre desse texto, né? Às vezes ele tem uma intenção figurada ou às vezes ele tem uma intenção, né, extremamente explícita. Iris, eu lembrei de você agora. Teve aquela lá, né, que você falou do deixa a esquerda livre, não foi? Sim. Eita! Eu deixo a esquerda livre, que ele era o quê? Você lembra que você falou? Uma coisa era estar no metrô e a outra coisa... E a outra era um canal de esquerda, né? De esquerda, isso. Então você viu o que eles fizeram lá? Dependendo do texto, ele tem intenções e a gente troca as intenções dele, certo? Isso vai depender se a gente está interpretando ele numa placa ou num canal, certo? E aí, pronto, trocou o sentido, certo? Você sai de um elemento denotativo para um elemento conotativo. O texto ele pode ser então explícito de maneira direta e de forma literal, ou ele pode ser implícito, ele vai ficar sempre nas entrelinhas. Você depende de uma interpretação de poder conseguir entender o que ele quer te transmitir, certo? E muitas vezes isso aí vai depender da palavra, né, que ela é utilizada ali, se ela é forma denotativa, ou seja, literal, ou se ela é de forma conotativa, sentido figurado. Só para puxar um pouquinho de sardinha para você, Walter, você lembra, tipo, como você joga aí um pouquinho, né? Você já imaginou de, tipo, por que será que essas personagens elas são femininas, ou de, às vezes, por que essa personagem ela se tornou masculina, sabe? Hoje em dia eles estão com muito esses jogos, né? Uhum. Eu vou trazer uma personagem tipo de outro gênero, né, para uma situação X que não é de costume dela, né? Será que isso é intencional? Entendeu? Uhum. São reflexões assim de tipo, nossa, por que sempre o cara tal ali ele vai ser sempre visto como vilão e por que o outro ele é sempre visto como o bonzinho, né? O loirinho é sempre o bonzinho nesses casos, né? Sim. O símbolo de perfeito, né? São as intenções. Cada um de nós leva e julga da maneira que dá, tá bom? É bizarro isso. Isso é uma coisa que acontece em todo lugar, tá? E é isso aí, galera. Essa aula era sobre implícito e explícito, conotativo e denotativo. Não subestime esses dois tipos de forma, tá? São formas extremamente exploradas no vestibular, porque às vezes eles te trazem textos que você precisa firular um pouquinho para interpretar, ou textos que vão ser totalmente diretos, né, informativos.
que vão ser ali aquela parte das alternativas, tanto de história, tanto de geografia, certo? Com alguns dados e informações. Ok? Beleza? Tranquilo. É isso aí. Beleza. Ufa!